veio a este povo cheio do Espírito Santo, fortalecido pela graça do Senhor e pela força do seu poder. Agradeço o gentil e honroso convite deste eminente servo de Deus, pastor Valdir Píssego, este homem que Deus levantou como príncipe dos mestres da casa do Senhor aqui neste país. E alegro profundamente de estar aqui com os irmãos nesta noite e de poder compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor, sentindo a mesma alegria, a mesma fé e o mesmo entusiasmo. Quantos nesta noite têm trazido a este encontro a Bíblia Sagrada, o livro de Deus? Vou lhes pedir que levantem por um minutinho este livro santo, divino, eterno, imortal, perfeito, aleluia. Quantos sabem que a Bíblia é a nossa bandeira? Digam amém. Quantos sabem que uma bandeira é mais bonita quando está desfraldada? Podem também dizer amém? Então, deixe-me pedir-lhes que agite por um minutinho sua bandeira assim. Está ruim para o diabo hoje, porque está todo mundo armado. Aleluia! Aleluia! Este é o livro que sara, que edifica, que exorta, que ensina, que consola, que ajuda, que purifica, que fortalece, que engrandece, que amadurece. Este é o livro que te afasta do pecado e te faz aproximar de Deus. Glória a Deus por esse livro. Vamos ler no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, verso de número 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso de número 21. Os que têm encontrado este passo bíblico, posso pedir-lhes mais uma vez que digam amém? Amém. Muito obrigado. Leiamos. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Peço-lhes, em nome do Senhor Jesus, que repitam comigo a leitura deste versículo. Todos nós. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. A última parte, mais uma vez. Renova os nossos dias como dantes. Pai amado, nós voltamos a falar contigo, e ao fazê-lo mais uma vez, te suplicamos que nos dês a graça da tua iluminação, da tua inspiração, para que ao ministrar a tua palavra nesta noite, ela alcance as vidas. O que pode acontecer aqui esta noite, nós não sabemos, mas deixamos com as tuas mãos benfazejas e poderosas. Permite que a excelência do teu poder, a magnificência da tua glória e a autoridade do teu santo nome se espalhem sobre este lugar, a fim de trazer-nos edificação, vitória completa e renovação total, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quis o Senhor nosso Deus que os irmãos se reunissem durante esses 3 dias para o encontro das Assembleias de Deus, aqui deste magnífico setor, nesta gigantesca área dentro da cidade de São Paulo. Deus, de maneira alguma, convocaria o seu povo se não tivesse Ele próprio um grande propósito para esses dias. Deus nunca reúne o seu povo em vão. E se Deus nos trouxe a este lugar, a todos nós, é porque Ele tem alguns objetivos. Primeiro, quer falar conosco. Segundo, quer tocar em nós. Terceiro, quer renovar-nos mais profundamente no seu amor, na sua graça e no seu poder. Somente os que acreditam nisto, será que podem dizer amém? Um dos maiores retratos de Deus na Bíblia
é o retrato de um Deus eterno. Rendo esta noite minha homenagem, minha admiração, meu respeito total e minha adoração a Deus por muitas razões. Porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é puro, porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é puro, porque Ele é imortal. Por tudo isso, mas de uma maneira muito especial, eu quero glorificar a Deus nesta noite, porque Ele é eterno. Este é o retrato por excelência de Deus na Bíblia. Deixe-me que eles tragam 3 testemunhos de 3 grandes homens de Deus do Antigo Testamento. O primeiro deles é Abraão. Abraão nasceu Abrão, morreu Abraão, porque no meio do seu caminho o Deus eterno encontrou-se com ele e mudou a sua vida. Deus muda a nossa vida, Deus altera o curso da nossa história, Deus transforma o nosso interior e nós caminhamos com Ele a partir deste encontro feliz e maravilhoso. Abraão viveu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Aos 100 anos, daquela bonita festa em que ele viu Isaac já não querer mais mamar, e naquela festa dos 100 anos, Abraão deve ter pensado bastante: estou chegando ao fim, vivi 100 anos, é muita coisa para um pobre mortal, é muita coisa para um integrante da raça humana. 100 anos. Depois de haver celebrado aquela festa com Isaac, ele teve um pequeno problema lá com o rei, e ele começou a ponderar algumas coisas que só o Espírito de Deus pode revelar ao nosso espírito. Abraão começou a pensar sobre o fato de que ele era um homem mortal, os seus dias estavam terminando, o que é que ele deveria fazer? E Deus pôs uma ideia no coração de Abraão: quando você sentir que a morte está chegando, não se desespere. A morte para o crente não é o fim, é o princípio da eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. A morte para o crente é um túnel, para o pecador é uma coisa apavorante. Não me fale em morte, não me fale em cemitério, não me fale em cova, não me fale em defunto, não me fale em certidão de óbito, eu já estou apavorado. Isso é para o pecador, para o crente não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem pode dizer amém esta noite? E Abraão olhou para os seus pés cansados, olhou para as suas mãos calejadas, passou a mão na sua cabeça envelhecida, as cães testificavam da sua velhice. Eu vejo Abraão passando a mão no seu corpo, era somente osso, estava cansado, estava velho, estava exausto. Eu vou morrer, o que é que eu vou fazer antes de morrer? E saiu da sua casa e aproximou-se de uma fazenda, de um lote de terra, e diz a Bíblia o seguinte, lá em Gênesis 22 e 33, Abraão plantou um bosque em Berseba, invocou o nome do Senhor, e diz a Escritura, o Deus eterno. O que é que Abraão queria dizer quando ele plantou um bosque? Deus, eu vou morrer. Este bosque que eu vou plantar, quando eu morrer, ele estará vivo aqui. Eu vou morrer, mas tu não vais morrer, porque tu és eterno. Deus, eu vou morrer, e assim como eu vou plantar este bosque, eu ponho uma semente viva na terra. A semente morre dentro da terra e depois renasce para ser uma árvore. Deus, eu vou morrer, mas escuta, meu Deus, eu vou me encontrar contigo do outro lado. Oh, aleluia, eu vou me encontrar contigo do outro lado. Esse é o retrato de Deus na Bíblia. Deus é um Deus eterno. Deixa eu ver Moisés. Um dia Moisés
sentiu que também ia morrer. Já não aguento mais, 120 anos, acabou-se, eu não resisto mais, estou 20 anos mais velho do que Abraão naquele dia, eu não resisto mais, eu vou morrer, o que é que eu vou fazer? E o Espírito de Deus deu uma ideia para Moisés: Moisés, abençoa as tribos. O homem de Deus morre abençoando o povo. O homem de Deus dá frutos até a morte. O homem de Deus é como justo, lá do Salmo 92, floresce como a palmeira e na velhice ainda dá frutos. E Moisés reuniu as tribos e começou a falar, a profetizar, a abençoar escatologicamente. Com Rúben vai ser assim, com Naftali vai ser assim, com Zebulon vai ser assim, com Manassés vai ser assim. E chegou o último dos filhos, Aser, e no último, então diz Moisés o seguinte: o Deus eterno te seja por habitação e por baixo te sejam os braços eternos. Aleluia, aleluia. Eu creio no futuro da Assembleia de Deus, porque Deus é eterno. Eu não creio na morte da igreja, porque a igreja tem o destino do seu mestre. Se a cabeça está viva, a igreja também está viva. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó obreiro do Senhor, a igreja não vai morrer, a igreja não vai perecer, a igreja não vai se acabar. O Deus eterno fez da igreja uma igreja eterna. Oh, aleluia, aleluia, aleluia e aleluia ao Santo de Israel. Agora o outro homem, a outra pessoa que eu tomo como testemunha, estará no livro dos Salmos, é um dos filhos de Azar. Estava pensando, nós cantamos, nós somos músicos, somos musicistas, somos compositores, somos cantores, mas um dia nós vamos nos acabar, um dia nós vamos morrer. Nós temos o mesmo destino de todos os homens. Os músicos morrem, mas a música continua. Os cantores morrem, mas as canções são eternas. Por quê? Porque escreveram isto no Salmo 45, verso 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Aleluia! Eu louvo este Deus eterno nesta noite. Ponha no seu coração esta primeira palavra que Deus está trazendo a cada vida nesta noite. A imagem, o retrato, o enfoque de Deus na Bíblia é de um Deus eterno. Deixe-me dizer mais algumas coisas. Este Deus eterno operou com mão forte no passado. Seria pedir muito aos irmãos para repetir isto comigo? Não, vamos tentar repetir. O Deus forte, o Deus eterno, operou com mão forte no passado. Deixe-me ver se todos podem repetir comigo. Vamos lá. O Deus eterno operou com mão forte no passado. Aleluia! Trago-lhes a memória nesta noite algumas obras gigantescas de Deus. Eu apenas tenho 48 anos de vida. Há 50 anos atrás eu não existia. Há 100 anos atrás nenhum de nós estava vivo. Quando Moisés apareceu aqui, não existia nem o Brasil. Mas Deus é testemunha da história. Deus é testemunha do tempo. Ele é antes dos homens, Ele é antes dos anjos, Ele é antes dos arcanjos, Ele é antes dos querubins, Ele é antes dos serafins, Ele é antes do tempo, Ele é antes do princípio, Ele é Pai da eternidade. Aleluia! O Deus eterno, o Deus eterno. Deus, conheceste Adão? Sim. Falei com ele muitas vezes no Jardim do Éden. Deus, conheceste Moisés? Sim. Mandei uma nuvem protegê-lo lá no deserto. Deus, conheceste Davi? Ajudei-o muito durante toda a peregrinação dele. Deus, conheceste Salomão? Eu estive lá na coroação dele. Que é isso, Deus? Presente a tudo? Sim. Deus eterno, aquele que operou com mão forte no passado. Que mão forte?
Quem foi que tirou Israel do Egito? Faraó era um déspota cruel. Faraó era um tirano, era um torturador. As forças políticas eram contrárias a Israel. O poder econômico não estava na mão de Israel. A única ajuda humana que os israelitas tinham no Egito era das parteiras, somente, e nada mais. Fora as parteiras, ninguém mais ajudava Israel aqui na terra. Mas Deus não precisa de muletas, porque Ele não está aleijado. Ele tem mão forte, Ele tem braço poderoso. Deus é, Deus tem, Deus sabe, Deus pode, Deus manda, Deus impera, Deus reina, Deus governa, Deus ensina, Deus salva, Deus liberta, Deus purifica, Deus ressuscita, Deus mata, Deus cura, Deus assiste, Deus levanta, Deus sustenta, Deus, o Deus eterno. E Ele está aqui esta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite no meio dos músicos. Ele está aqui vivo e poderoso. Ele está aqui querendo batizar com o Espírito Santo. Ele está aqui com a mão estendida para operar maravilhas. Ele, o Deus eterno. Quem foi que tirou Israel do Egito? A mão do Senhor. Quem deu vitória a Davi sobre Golias? A mão do Senhor. Quem deu vitória a Sansão sobre o leão? A mão do Senhor. Quem deu vitória aos hebreus na fornalha de fogo? A mão do Senhor. Quem deu vitória a Daniel na cova dos leões? A mão do Senhor. A história de Daniel, eu falo isso 1 milhão de vezes e não me canso de repetir. Os leões conheciam a mão do Senhor. E quando chegou o momento de Daniel entrar na cova dos leões, a mão do Senhor se estendeu, e leão nenhum quis comer Daniel, nenhum. Talvez algum leão bateu assim no outro: come. Eu não, estou jejuando. Come você. Eu não, estou jejuando. E você? Eu não, estou jejuando. A mão do Senhor fez tudo que era leão jejuar, e Daniel ficou ali. Ficou ali. Quem fez isso? A mão do Senhor. Oh, aleluia! Essa mão estranhamente maravilhosa, maravilhosamente estranha, excelentemente gloriosa e gloriosamente excelente, magnificentemente poderosa e poderosamente magnificente. A mão do Senhor, ela está ao teu lado aí, ela está no teu ombro, ela está no teu coração, ela está na tua dor, ela está na tua ferida esta noite. Ele vai te dar vitória nesta noite. Quem? O Deus eterno. Deus eterno operou maravilhosamente no passado. Mas eu quero agora lhe dizer uma coisa que eu penso que é mais gostosa do que aquilo que eu já lhe tenho dito. Já que Deus é eterno, guarde bem isto, não é novidade, mas é bom lembrar. Já que Deus é eterno, não há diferença para Ele entre passado, presente ou futuro. Não há diferença. Sabe por que existe para nós essa diferença de passado, presente e futuro? Porque nós somos mortais. Porque nós não somos eternos. Olha, hoje é presente, ontem foi passado, amanhã será futuro. Estas questiúnculas nos pertencem porque nós somos mortais, porque nós estamos dentro do tempo. Deus não é assim não. Deus sabe como é? Ele olha lá para frente e diz: interessante, eu estou vendo a minha criação. Ó Deus, mas tu criaste o mundo, não foi no passado? Foi, mas não faz diferença. Ou então ele olha lá para trás, o que é que está vendo? Hoje estou vendo que coisa bonita é a volta do meu filho. Mas ele já voltou? Para mim já. Para Deus não há diferença entre passado, entre presente e futuro. Os senhores querem ver isto na Bíblia? 700 anos antes de Jesus nascer, está vendo? Você? 700 anos, olha, não é brincadeira, 7 séculos. O Brasil não tem isso ainda de descoberta. 700 anos antes de Jesus nascer, Deus chama Isaías e diz: vem cá, um pouco aí, você não está fazendo nada, vem cá, vem profetizar. Então eu vou profetizar. O que é que eu digo, Deus? Escreve aí.
Por exemplo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E você disse, Deus, eu imagino, Deus, que coisa maravilhosa, o menino já nasceu, já, Isaías. Quando? Daqui a 700 anos. Oh, mas isso é futuro para ti. Eu sou Deus eterno. Aleluia! É futuro para ti. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Mas onde, Deus? Não, isso é no milênio. Mas Deus, no milênio, e quando é que vai ser isso? Bom, para vocês ainda vai demorar. Para mim já aconteceu. O passado ainda vai acontecer. O futuro faz tempo que aconteceu. Por quê? Porque Ele é o Deus eterno. É por isso que a igreja pode orar. Renova os nossos dias como dantes, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos dizer juntos esta passagem, juntos. Alô, povo de Deus, todo mundo falando junto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia nunca diz Jesus foi o mesmo, porque não se usa esse verbo no passado para Jesus. Os outros é que foram, Ele é. Não se usa Jesus será conosco, porque os outros é que serão, Ele sempre é. Por isso Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. A gramática de Jesus supera a dos homens. Os homens exigiriam, por favor, põe esse verbo no futuro. Eis que eu estarei. No futuro é para vocês. Eu estou convosco amanhã. Eu estou convosco ontem. Eu estou convosco na eternidade. Porque o Deus eterno, Ele está conosco esta noite. E de maneira nenhuma nós fracassaremos. Quando sentem a sua presença nesta noite, ao seu lado, dentro do seu coração, perto de você, quando sentem essa presença, pode dar um testemunho dizendo amém? Agora deixe-me citar 2 versículos da Bíblia que provam que Deus pode fazer hoje o que Ele fez no passado, porque este é o tema deste encontro. Renova os nossos dias como dantes. Em outras palavras, Deus, dá para fazer o que tu fizeste no passado, hoje? Dá para fazer? Deus, dá para fazer com que nós tenhamos o mesmo poder? Essa é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo. Será que Deus pode repetir hoje o que fez ontem? Repetir apenas é pouco. Jesus disse, estas obras que eu faço, vocês vão fazer maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Eu quero lhe dizer uma coisa que é tão simples, mas é tão verdadeira. Irmãos e irmãos, o Deus que abriu o mar vermelho, Ele quer abrir outros mares em nossos dias. O Deus que abriu o Rio Jordão, Ele quer abrir outros rios. Traz o teu mar vermelho para Ele abrir. Traz o teu Rio Jordão para Ele abrir. Traz o ferro que caiu na água para Ele fazer flutuar. Traz o teu problema, traz a tua necessidade, traz a tua vida, traz a tua doença, traz o teu coração. Traga qualquer coisa para Deus esta noite, porque o que Ele fez no passado, Ele fará outra vez, porque Ele é o Deus eterno, que só Ele faz maravilhas. Quando o Velho Testamento estava prestes a ser escrito, quando o Velho Testamento estava prestes de ser concluído, Deus deixou a marca da sua eternidade nas últimas páginas daquele eloquente livro do profeta Malaquias. Não poderia o profeta de Deus encerrar a escritura do cano sagrado do Antigo Testamento sem que deixasse a marca da perfeição e da eternidade de Deus. E quando nós, qualquer um de nós, quando nós abrimos a Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 6, não é um homem que está falando, não é uma entidade religiosa que se autoproclama importante ou autossuficiente. Não, é o Jeová da revelação que diz, eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudam. Mudam os homens e mudam os homens o que fazem. Mudam os homens e mudam os homens o que sentem.
mudam os homens e mudam os homens o que desejam. Não muda, porém, o nosso Deus. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, a sabedoria de Deus nesta noite é a mesma de 1 milhão de anos atrás. Eu, Senhor, não mudo. Os mais intrincados problemas que haja podem ser levados à consideração de Sua Majestade Jesus de Nazaré, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é capaz de resolvê-los. Eu, o Senhor, não mudo. Se alguém mudou, foi o homem, não foi Deus. Se alguém mudou, foi a criatura humana, não foi Deus. É uma velha história que me contaram de uma senhora que ficou muito triste com seu esposo, porque ele comprou um carro, um automóvel, e desde o primeiro dia sempre saíam juntos. Todos os dias eles saíam juntos para ter pelo menos 15 minutos de passeio naquele automóvel. E depois de uns 3 ou 4 anos, ela resolveu reclamar. E chegou e disse: olha, meu velho, eu tenho que me desabafar contigo, eu tenho que ser sincera e reclamar. Eu estou muito triste com você. Mas por quê? Eu estou triste com você pelo seguinte: quando você comprou este carro, quando ele era 0 quilômetro, que nós íamos para passear, como ainda hoje passeamos, você se lembra? A gente ia juntinho. Você se lembra? Eu me lembro. E agora, meu velho, o que acontece? Olha a distância entre você e eu. Que é isso, meu velho? Você esfriou o seu amor? Você não gosta mais de mim? E ele simplesmente olhou e disse: minha esposa, eu não entendo o que você está falando. Por que você não entende? Porque quem saiu do lugar foi você. Eu continuo aqui na direção do carro. Você que está perto da outra porta. Disse: mas não é que é mesmo, meu velho? Me perdoa. E chegou para encostar no seu marido. Muita gente está reclamando que Deus está longe, mas não foi Deus que saiu da direção, não. Foi você que saiu. Foi você que saiu da direção. Você que está longe dele. Você é que se afastou dele. Ele está na sua posição. O céu continua a ser a casa dele. A igreja continua a ser a morada dele. Deus não mudou no seu poder. Deus não mudou na sua graça. Deus não mudou na sua sabedoria. Deus não mudou na sua realeza. Deus não mudou na sua autoridade. Deus não mudou na sua justiça. Deus não mudou na sua pureza. Deus não mudou na sua santidade. Deus não mudou na sua capacidade. Deus não mudou na sua inteligência. Deus não mudou na sua determinação. Deus não mudou. Se alguém mudou, foi você. Agora, se você estava de frente para Deus e você está se queixando de que não vê a Deus, é porque você mudou. O que é que você vai fazer? Dê a meia volta outra vez e chegue para perto de Deus nesta noite. Dê a meia volta outra vez e chegue-se para perto de Deus nesta noite. Senhoras e senhores, irmãs e irmãos, a oração com a qual está terminando o seu livro, o profeta Jeremias diz assim: converte-nos a ti e nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Eu suponho que seria bom lembrar esta noite a este numeroso e respeitável público que quando Jeremias escreveu estas palavras, a nação israelita estava em crise. Havia, em primeiro lugar, uma crise espiritual. Em segundo lugar, uma crise política. E em terceiro lugar, uma crise econômica. Qual é a saída milenar e perfeita para uma crise? Queiram ou não queiram os homens, a Bíblia é muito clara. O único padrão eterno de solução para as crises que afligem a raça humana é uma volta para Deus. O homem está tentando resolver os seus problemas sozinho. Este tem sido o maior pecado do homem neste final do século XX. Ele se considera o Deus da terra, o rei de todas as coisas, homo sapiens, que na verdade nada sabe se Deus não lhe ensinar. A solução para as crises está em Deus, porque só quem criou o homem pode tapar, preencher o vazio da sua alma. Só quem criou o homem pode restaurá-lo, não apenas
apenas física, mas também moral, psíquica, psicológica, religiosa e espiritualmente. E quando Jeremias percebeu a crise moral, espiritual, política e econômica que solapava a nação israelita, ele disse: ó Deus, renova os nossos dias como dantes. O que quer dizer isto? Jeremias queria dizer para Deus: ó Deus, que deste vitória no passado, dá vitória para nós nestes dias. Todo mundo experimentou uma crise de racionamento de trigo, o mundo inteiro, no tempo dos faraós do Egito, mais precisamente no tempo do faraó que tinha a José como primeiro-ministro. Mas a Bíblia diz que havia trigo na casa de faraó e havia trigo na terra do Egito. Por quê? Porque a crise de trigo no Egito foi resolvida por Deus. Não há solução para os problemas brasileiros a não ser que Deus entre em cena. Não há solução para esses aflitivos, tormentosos e torturantes problemas brasileiros a não ser que Deus entre em cena. E a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne esta noite para orar e dizer: Deus, entra em cena. Deus, entra em cena. Não é isso, pastor Valdir? Deus, entra em cena. O libertador de Israel é o Senhor da glória. O libertador do Brasil é o Senhor da glória. Esta nação não pode depender de um boneco. Esta nação não pode depender de uma boneca. Esta nação não pode depender de uma religião. Esta nação não pode depender de uma solução fantasma. A solução para o Brasil é Deus entrar no coração dos brasileiros, porque Deus mandou escrever na sua palavra: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero pedir a este respeitável público que me ouve nesta noite. Só há um pregador esta noite, mas eu penso que por 30 segundos todos poderiam pregar. Deixe-me pedir um pequeno favor. Não faça agora, espere primeiro. Aperte a mão da pessoa que está ou à sua direita ou à sua esquerda e passe esta mensagem para ela ou para ele e diga assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. De 2 a 2, passe isto aí para todo este público. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Oh, aleluia! Eu creio nisto de todo o meu coração. Há um século e meio atrás, a Inglaterra estava pior do que o Brasil. O nível moral da Inglaterra estava pior do que o do Brasil hoje. Deus levantou 3 pregadores, somente 3 pregadores, e espalhou-os na Inglaterra. E quando as pregações daqueles homens começaram a ecoar nos horizontes da Inglaterra, Deus salvou a nação. Senhoras e senhores, nós queremos dar graças a Deus pela Constituição que os homens estão fazendo, que todo mundo sabe que tem defeitos. Eu lhes apresento esta noite a Constituição de Deus, perfeita e infalível, absoluta e eterna, gloriosa e puríssima. Esta Constituição diz assim: quem não nascer de novo pode ter muito dinheiro no banco, não pode ver o reino de Deus. Mas esta Constituição de Deus também diz o seguinte: quem crê será salvo e tem a vida eterna. Apesar da inflação galopante no Brasil, quantos são felizes aqui esta noite?
Se a minha felicidade dependesse da inflação, eu teria que morar na Suécia, na Suíça. Mas se eu morasse lá, eu iria conviver com alto índice de suicídios. A felicidade não depende da inflação. A felicidade não depende do leite, do preço do leite. A felicidade depende do perdão dos pecados. E isso é um problema que Jesus já resolveu. Aleluia! Este é o problema que Jesus já resolveu. Quantos têm esta noite a coragem de declarar que os seus pecados foram e estão perdoados por Jesus? O mais que você puder, levante a mão direita e diga alguma coisa. Aleluia. Talvez lá fora a sociedade nos chame de fanáticos. É uma porção de fanáticos ali dizendo glória a Deus. Mas o nosso esposo e rei, Jesus diz, são meus filhos queridos. Nós ficamos com ele. Aleluia. Queridos do Senhor para sempre. Deus quer operar hoje da mesma maneira como ele operou no passado. No Salmo 102, no versículo 37, há uma invocação bonita que nenhum crente pode esquecer jamais. Senhor, Tu és o mesmo e os Teus anos nunca terão fim. Eu retomo a primeira palavra. Senhor, Tu és o mesmo. Pode repetir comigo. Eu gosto de pregar, vendo a igreja trabalhar. Pregar um pouquinho também. Vamos lá. Senhor, Tu és o mesmo. Todo mundo. Eu digo Senhor, os irmãos completam. Senhor, 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 Tu és o mesmo. Tu és o mesmo. Eu olho para este varão ilustre aqui. Eu não tive o privilégio de ser a esposa deste príncipe dos ensinadores da Assembleia de Deus. Fique de pé, querido. Eu digo isso 3 vezes nesta noite, viu? Príncipe dos mestres da casa do Senhor. Mas a esposa dele olha para ele e diz: Valdir, tu não és mais o mesmo, Valdir. Aleluia. Tu não és mais. Mas não fique triste não, que a minha olha para mim e diz a mesma coisa. Tu não és o mesmo. Ele olha assim para essas mãos: Valdir, tu não és o mesmo. Vamos ver como é que o coração está batendo. Valdir, tu não és o mesmo. Qualquer pessoa que está aqui. Mas pastor, e eu tenho 18 anos. Ninguém pode dizer isso. Como não pode? Quando você nasceu, era uma criancinha bonita. A sua mãe andou dizendo que você era mais bonito. Vê como pararam de dizer isso. Cheio com esse rosto que você está. Desculpa, vamos mudar de assunto. Ninguém aqui é o mesmo. Ninguém aqui é o mesmo. Mas entre nós, nesta noite, reina um que pode ouvir esta palavra. Tu és o mesmo. Aleluia, 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 aleluia. É por isso que a Bíblia diz, depois que Jesus ressuscitou, diz a Bíblia em Lucas 24, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Mas diz a Bíblia em Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu. Irmãos e irmãs, glória a Deus, o mesmo Senhor. Tu és o mesmo. Se Deus é o mesmo, Ele pode me curar hoje, porque Ele curou a Jó. Se Deus é o mesmo, Ele pode me libertar hoje, porque Ele libertou a Israel do jugo dos midianitas. Se Deus é o mesmo, Ele pode me dar poder esta noite, como deu ao apóstolo Pedro. Se Deus é o mesmo, Ele pode mandar fogo sobre este cenáculo, como mandou no primeiro cenáculo. Se Deus é o mesmo, o mar vermelho vai se abrir outra vez. Se Deus é o mesmo, o Jordão eu não passarei só. Se Deus é o mesmo, serei batizado com o Espírito Santo. Se Deus é o mesmo, a minha enfermidade será: Senhor, renova os nossos dias como dantes. Senhoras e senhores, as leis mudam, os estatutos mudam, as constituições mudam, os partidos políticos mudam, os homens mudam, as religiões mudam, a ciência muda, a tecnologia muda. Deus, porém, é o mesmo. E Ele é muito bonito. Ele não muda, mas é dinâmico. Ele não é um Deus parado. Ele não é um Deus múmia. Ele não é um Deus cristalizado. Ele não é um Deus embalsamado. Se existe algum Deus assim, é outro. Não é o nosso. O nosso é um Deus vivo.
Aleluia. Quando Deus fala, o diabo se agita. Quando Deus fala, o céu se alegra. Quando Deus fala, a igreja aprende. Esse é o Deus que nós temos, a quem servimos de todo o nosso coração. Quantos o amam nesta noite? Será que poderiam dizer glória a Deus? Deus é o mesmo. E eu tanto posso falar isso de Deus o Pai, quanto de Deus o Filho. Porque quanto a Deus o Pai, Malaquias 3:6, eu, Senhor, no mundo. Quanto a Deus o Filho, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Neste caso, nós vamos ao ponto que eu diria o mais importante nesta noite, nesta mensagem que ele traz. Se Deus é eterno, e sendo eterno operou no passado, e tendo operado no passado, pode operar no presente, que devo eu fazer para ser hoje o que outros homens de Deus foram no passado? Aqui talvez seja o ponto capital. Eu diria a meia voz que alguns jovens aqui esta noite, secretamente, na sua casa, já oraram assim: Deus, dava para eu ser um homem igual Davi? Deus, dava. Me perdoa, viu, Deus? Mas eu acho tão bonita a história de Davi. Amém. Outros oram assim: Deus, por que eu não sou como Josué? Deus, Deus, dá um jeitinho para eu ser como Josué. Amém. Outro diz: Deus, dava para tu teres misericórdia de mim e repartir comigo a sabedoria de Salomão. Não vai me chamar de exaltado, não. Mas eu gosto tanto da sabedoria de Salomão. Dá para fazer. E quando você termina de orar, você se sente vazio e diz: tem duas coisas que eu quero dizer. Você nunca será o outro Davi, porque Deus não precisa de duas pessoas iguais. Em toda a Bíblia só há lugar para um Davi, só há lugar para um Noé, só há lugar para um Paulo, só há lugar para um Moisés, só há lugar para um Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, ou Mateus, ou Marcos, ou Pedro, ou Paulo, ou Timóteo, ou Apolo, ou qualquer que seja que você queira dizer. Só lugar para um. Porém, eu acrescento somente uma palavra e lhe passo esta mensagem. Você não pode ser outro Davi, mas ouça-me o que eu lhe digo esta noite: você pode ser como Davi. Você nunca será um Moisés, mas você pode ser como Moisés. E lhes trago esta noite no fundo da minha alma, bem como no trono de Deus, esta palavra. Se você crer em Deus esta noite, firmemente, e buscá-lo, você pode ser nesta geração o que os grandes homens de Deus foram na sua geração. Deus está precisando hoje de um homem como Davi para reinar sobre Israel. Seja este homem levantado pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Deus está precisando hoje de um profeta como Isaías, que tenha coragem de proclamar o conteúdo completo da mensagem de Deus. Seja este homem. O que quero dizer esta noite, antes que termine esta mensagem, é que Deus tem um processo secreto de fazer com que homens fracos como eu e como você sejam usados nas mãos dele como gigantes espirituais. Eu creio que todo mundo gosta de Davi. Eu tenho ido a igrejas onde canta um corinho que diz assim: se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Davi. E termina: se o Espírito de Deus se move em mim, eu penso como o Davi. Eu sei que você gosta de Davi, mas eu não posso concluir esta mensagem sem lhe deixar uma parte muito específica da Bíblia Sagrada. Quando Deus chamou a Davi para ser rei em Israel, ele estava terminando de ser um adolescente. Quando ele começou a reinar em Israel, ele já era um jovem maduro. O que foi que aconteceu entre o dia da unção e o dia da coroação? Todo mundo gosta da coroação. Ó, Senhor, me coroa. Mas as crianças cantaram hoje: depois da batalha me coroará. Tem gente que quer ser coroada antes da batalha. Ó Deus, eu quero ser coroado, então eu já vou te trazer. Não, eu quero ficar aqui. Então vai lutar. Agora é tempo de coroa, agora é tempo de luta.
O que foi que aconteceu entre o dia da unção e o dia da coroação? Aconteceram 3 coisas. Deus disse a Samuel: unge a Davi como rei. E ele ungiu Davi. Diante de Deus você é rei, mas diante dos homens você não é ainda. Por quê? Porque Davi tinha que ter 3 vitórias na vida para poder ser coroado. Primeiro, e diz a Bíblia que Davi falou com Saul: teu servo ia caminhando na estrada e apareceu um leão. Olha, Saul, era o seguinte: ou morria eu, ou morria o leão. E para eu não morrer, eu me passei para cima do leão. O leão que morra. E o leão morreu. Primeira coisa que aconteceu na vida de Davi, depois que ele foi ungido rei e antes de ser coroado, é que ele matou um leão. Mas não foi só isso. E em seguida veio um urso. E diz a Bíblia que Davi avançou contra o urso e o matou. E depois que Davi venceu o urso, foi coroado rei. Não foi coroado rei, ainda faltava uma vitória. Então um dia veio Golias desafiando Israel, e Davi disse: quem é este circunciso filisteu que anda agredindo nosso povo? Eu irei em nome do Senhor. Davi, você é muito moço, Davi, você não pode. Teu servo matou o leão, teu servo matou o urso, teu servo vai matar o gigante. A razão por que você não tem muitas vitórias é porque você não teve a primeira. A vitória mais difícil da vida do cristão é a primeira. Agora, quando você tiver a primeira, é uma domingo, outra segunda, outra terça, outra quarta, outra quinta, outra sexta, outra sábado. Aí você vai de fé em fé, de força em força, de vitória em vitória, de sucesso em sucesso, de poder em poder, de graça em graça. Aleluia! Este é o plano que Deus tem para você. E Davi partiu para o gigante Golias, e com a funda ele estendeu a sua mão e Golias morreu. Quantos inimigos Davi venceu depois que foi ungido e antes de ser coroado? 3. Primeiro venceu um leão. Segundo venceu um urso. Terceiro venceu um gigante. Coroação não é para quem é ungido. Coroação é para quem, sendo ungido, vence os inimigos. A igreja é batizada com o Espírito Santo, ela está ungida, mas ela não está coroada. Ela só vai ser coroada lá em cima, porque nós temos que vencer o leão, o urso e o gigante. O leão, diz a Bíblia, é símbolo de Satanás. O urso, entendemos da Bíblia, é símbolo do mundo. E o gigante, está claro, é símbolo da carne. Se você vencer o leão, que é Satanás, o urso, que é o mundo, e Golias, que é a carne, você vai ser coroado. Aí você vai ser o outro Davi, um homem como Davi. Nesta noite, eu quero rogar a Deus que mande a sua unção sobre o seu povo. Irmãs e irmãs que estão aqui presentes neste encontro das Assembleias de Deus, o Cristo que batizou no dia de Pentecostes chegou! O Cristo que se introduziu no cenáculo em Jerusalém e batizou a Pedro, a João, Filipe, Tiago, o outro Judas que sobrou sem ser Iscariotes, Mateus, Levi, o Bartolomeu, aquele Cristo maravilhoso, ele está aqui esta noite. Deixa que ele te toque esta noite, deixa que ele te traga esta noite o selo da vitória. Nós viemos a este mundo como igreja de Cristo para vencer. Como poderemos vencer? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amanhã pela manhã, se o Senhor nos permitir, estaremos falando sobre as áreas que Deus quer usar na nossa vida para nos renovar. Nesta noite, eu somente falo sobre uma e aqui terminarei. Se você quer ser um homem usado nas mãos de Deus, se você quer ter uma vida transformada nas mãos de Deus, você deve receber da parte do Senhor uma renovação do seu entendimento. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Se você está dizendo, eu vou perder a guerra, você já perdeu. Se você disser, o diabo vai me vencer, já está começando a ser derrotado. Se você disser, eu acho que a minha filhinha nunca vai ficar boa, então se prepare para fazer o funeral, porque no seu entendimento você é um derrotado. Porém, se o Espírito de Deus nesta noite entra na sua mente, entra no seu entendimento e diz: meu filho, acredita em mim, acredita
acredita no meu poder, acredita na minha vitória, e o seu entendimento for renovado, você parte para a batalha espiritual e vai ser mais do que vencedor. Deixe eu lhe mostrar 2 exemplos da diferença que faz quando o nosso entendimento não está renovado. Jó. Quando Jó estava envelhecido no entendimento, ele pegou um caco de telha e começou a rapar aquela salmoura da terra. E começou a rapar aquilo. Miserável, maldito o dia que eu nasci. Era melhor se eu não tivesse vindo nesse mundo. Ô chaga tremenda, ô ferida terrível, como disse os nossos irmãos lá no Ceará, ô curuba grande. E então fica aquela salmoura, aquela coisa terrível. Era o entendimento envelhecido. Mas depois o Espírito de Deus chegou e interveio no entendimento de Jó. Disse: Jó, como é que você está se maldizendo? Como é que você está se queixando? Você não sabe que eu sou o seu Redentor? Você não sabe que eu posso dar vitória? E Deus renovou o entendimento de Jó. Ele jogou aquele caco de telha para lá, fez uma força grande, se levantou e bradou: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus renova o entendimento de cada pessoa nesta noite e põe na nossa mente a certeza da nossa vitória. Eu estou ministrando esta noite ao povo mais feliz da terra, salvo pelo sangue, batizado com o Espírito, fala em línguas estranhas, expulsa demônio, ora pelos enfermos e Jesus cura, e até veneno é capaz de tomar e não lhe fazer mal algum, conforme está escrito em Marcos 16 a 18. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Paulo um dia teve seu entendimento envelhecido. Pastor, irmão Paulo, pastor, como vai? Não vou não. O que foi, irmão Paulo? Está tudo ruim para o meu lado. Mas o que é isso, irmão Paulo? O mal que eu quero, o mal que eu não quero eu faço. O bem que eu quero não consigo fazer. Olha, quer saber uma coisa? Deixa eu me abrir logo para você. Eu sou miserável. Irmão Paulo, pelo amor de Deus, o senhor não é apóstolo. Eu sou miserável. Eu vou escrever logo aqui. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Escreveu ou não escreveu? Mas então o Espírito de Deus chegou. Paulo, que é isso? Que é isso? Tu não sabes que eu posso renovar as coisas? E assoprou no coração de Paulo os ventos do entendimento espiritual. E daqui a pouco eu estou olhando Paulo assim. Que é isso, Paulo? Que é isso, Paulo? Eu quero falar. Então fala, Paulo. Posso falar, apóstolo? Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Paulo, agora você não estava se maldizendo, dizendo que era miserável. Estava. E por que você mudou? Porque ele veio e me renovou. Porque ele veio e me renovou. Ele veio e me renovou. Jesus de Nazaré veio outra vez renovar os que precisam de renovação nesta noite. Paulo, como foi que você disse ainda agora? Ainda agora eu estava dizendo assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. E agora como é que você está dizendo? Escuta só. Posso tudo naquele que me fortalece. Paulo, parece que você é outro Paulo. Sim, eu sou outro Paulo. Eu sou o Paulo renovado. Como é o seu nome esta noite? Maria? Então diga para Deus: Deus, eu quero sair daqui. Maria renovada, Antônio renovado, Francisco renovado, Pedro renovado, Sebastião renovado, Zeferina renovado, Genoveva renovado, Roberto renovado. O espírito de renovação está nesta casa nesta noite. O espírito de renovação está nesta casa esta noite. Creia na sua vitória nesta noite. Creia na sua vitória nesta noite. Creia na sua vitória nesta noite. Renova os nossos dias como dantes.
Alguma coisa no meu coração está dizendo: meu filho, diz ao meu povo que eu cheguei e vou renovar. Oh, aleluia! Crente batizado com o Espírito Santo e que deixaste de falar em línguas, ouve-me agora. Eu recebo a autoridade do Senhor e te digo: abre tua boca agora, recebe renovação e fala em línguas estranhas agora. O renovador está aqui. O renovador está aqui. O renovador está aqui. O renovador está aqui. Aleluia. Um dia, aleluia. Um dia, um jornalista me perguntou: pastor, o senhor que tem pregado por aí, me diga uma coisa. Sabe que esses jornalistas fazem cada pergunta, né? E ele perguntou assim: queima-roupa. Qual é a diferença entre fazer uma pregação e fazer um discurso? E agora? É fácil. Quando se faz um discurso, se usa a cabeça. Quando se prega uma mensagem, se usa o coração. O que eu estou lhe falando esta noite, Deus tem posto no meu coração: a vitória é sua. A vitória é sua. Irmãos coristas, a vitória é da igreja, sofredora, lutadora, porém vencedora pelo sangue do Cordeiro. Vamos dizer aos paulistas e paulistanos a mensagem simples que nós gostamos de dizer: Cristo é a esperança para São Paulo. Vamos dizer aos povos de nossa estremecida nação: Cristo é a esperança para o Brasil. Eu vou fazer duas orações nesta noite. Primeira, eu quero orar nesta noite por todas as pessoas que desejarem entregar o seu coração a este Deus eterno e a Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. O sacrifício de Jesus não é como o martírio de Tiradentes. Tiradentes morreu por uma causa justa, patriótica, mas não foi o sacrifício de salvação. O sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica. Esta é a diferença. E a segunda oração que eu vou fazer é por duas classes de pessoas enfermas aqui neste salão. Somente duas classes, nada mais, como sentido do Senhor. Mas deixe-me fazer uma pergunta sem que ninguém se mova. Quantas pessoas neste ginásio nesta noite declaram, confessam que são portadoras de bico de papagaio? Quantas pessoas sofrem de bico de papagaio? Podem levantar as mãos para mim. Muito bem. Se a mensagem que eu expreguei é verdadeira, Abençoa, Jesus. se este Cristo de quem eu lhes falei, se ele realmente ressuscitou e está vivo, ele vai curar aqui para todo mundo ver pessoas que sofrem de bico de papagaio. Se nesta noite, ouça-me bem, se nesta noite nenhuma pessoa aqui dentro for curada de bico de papagaio, Jesus é um defunto, não tem poder nenhum, porque eu estou pregando que ele é eterno e que ele tem poder. Agora eu prego e quero que ele demonstre. Aleluia. Agora você não precisa ficar desconfiado dele, não. Nós trabalhamos juntos já faz bastante tempo, ele nunca me deixou na mão, não. Pode ficar tranquilo. Eu sei em quem tenho crido e é poderoso para fazer maravilhas. Glória a Deus. Eu vou orar esta noite compadecido da parte do Senhor por todas as pessoas que, sofrendo de bico de papagaio, desejem a sua cura. E ao contrário do que normalmente fazemos, mas felizmente não temos um manual de ritos para os nossos cultos, porque Deus nos dirige, eu vou fazer primeiro a oração pelos enfermos.
E assim as pessoas terão mais um ponto para se convencer de que Jesus está vivo. Há pessoas que declaradamente, principalmente se já foram ao médico, se já foram receitadas e seu caso é perdido, venham aqui para a frente com o bico papagaio e ninguém saia agora, para que todos vejam quão capaz é Jesus de Nazaré. Sim. Os 13 anos. Levante a sua mão, por favor. Olha com esse moço que está com a mão levantada. O senhor é crente? Graças a Deus. É aqui da Napa. Os irmãos me conhecem? Que bom. Os irmãos conhecem esse irmão? Então se preparem para ver o que Deus vai fazer com ele e agora. Faz 13 anos que foi constatado que o senhor sofre de bico de papagaio. Irmão Adeli, quando completar uma fileira, o senhor foi a segunda, e a diferença entre uma fileira e outra, uma ala e outra, deve ser de no mínimo meio metro, porque eles vão fazer um movimento com as mãos para não bater um. Faz 13 anos que foi constatado. Olha aqui, quem sofre de bico de papagaio não pode fazer esse movimento, não pode. Não pode, porque há um problema na sua espiritualidade. O senhor pode fazer esse movimento? Não, com dificuldade não pode. O problema se pode fazer livremente. Porque se pode fazer esse movimento livremente, é outra coisa. Não é bem papagaio. Agora, se não pode fazer, como eu faço, no estado natural, livremente, então o senhor é crente. Se não pode fazer, sofre do bico papagaio. O médico diz, atestou o senhor sofre. O senhor pode levantar peso até quando? Não consegue levantar assim. O que sucede? Exatamente. É o sinal, a evidência, é o sintoma de quem sofre. Quando sofre de bico de papagaio e estão aqui nessas duas salas, levantem sua mão direita, por favor. Sofre. Eu quero pedir que as câmeras focalizem das pessoas. Não desconfiem de Jesus. Ele não é homem para que minta e nem filho para que o pastor Valdir Cristo está pregando toda semana, principalmente sexta-feira à noite, para a igreja que Jesus tem poder. Então chegou a hora de saber se ele está pregando a verdade ou não. Certo? Claro que está. Obrigado, irmão, vai baixar as mãos. Muito bem, há uma terceira fileira, sofre com papagaio. Irmão querido, o senhor lá, o senhor sofre com papagaio há quantos anos? O segundo, o senhor. Olha o senhor. Há quantos anos? 28 anos. Vem cá primeiro com os outros. 28 anos. O que é que o senhor não pode fazer? Só diga, não faça o que ele pode. Não pode se agachar, não pode levantar peso. Esse movimento que a gente faz assim, de atleta, faz nada. Não faz não. Faz não. Fica bem aqui no meio, por favor. O senhor é membro da Assembleia de Deus? É da Napa. O pastor Valdir conhece. Muito bem. Como é o seu nome? Augusto Pereira. 20 da luz. Da luz, não é das trevas, é da luz. 28 anos sofrendo de bico papagaio. Jesus confirma agora o que eu falei aqui nessa. Amém. Irmão Augusto, olhe para mim. Deus pode me curar. Deus quer me curar. Quer. Deus vai me curar. Levante as suas duas mãos. Não feche o olho que agora para o hora orar. Agora só. Levante as duas mãos. Vai levantar. Vem cá, pastor. Sofre de coluna. Sofre. Não baixa a cabeça e não deixa. Olha para isso. Não faça nada. Olha para isso, pastor. Por favor, levanta. Muito bem. Faça o senhor vai fazer exercício aqui atrás. Ou o senhor faz melhor do que eu. Amém. O senhor não pode fazer isso. Muito bem. Irmão Augusto, como ministro de Jesus Cristo, olhe para mim. Quando eu digo olhe para mim, eu estou dentro da Bíblia. Não é notícia, não, mas é discussão. A Bíblia diz, se Pedro falou, olhe para nós. Receba agora o poder curador de Jesus Cristo. Irmão Augusto, olhe para mim.
Olha para mim, olha para ele. Quando ele fizer o movimento, o senhor pode acompanhá-lo. Em nome de Jesus. Olha, não fecha. Olha, quando ele se ficar, faça então. Mais. Atenção, serviço. O microfone para dar rapidamente. Aleluia! Eu não estou estragando o ídolo morto. Eu estou estragando um Cristo dignado, um Cristo vivo. Eu quero, de todo o coração, agradecer irmão ali, irmão do Norival e esses irmãos conosco que ajudam. Os senhores são parte da aula. Só vai aí. Obrigado, senhores. Faça para o microfone, não vem até aqui. Chega, pega o microfone, vai na perto do mando. Responda o que eu vou lhe perguntar. Irmão Dani, faz 28 anos que o senhor não podia fazer o que o senhor fez agora. Olha, só faltou um algo para o senhor pôr a mão no chão. Dê o microfone para ele. Irmão Dani, irmão Augusto, em nome de Jesus, repita o movimento e toque com essa mão no chão para que Deus seja glorificado. Em nome de Jesus. 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 Olha aqui, fica agora para o senhor. Quem foi esse caminho que trouxe esse microfone? Deus o recompensa. A obra de Deus tem essa característica. Todo mundo é parte. O microfone agora devia ter me dado isso no princípio, grande honra está aqui. Agora, o doutor de volta amanhã. Irmão Augusto. Quantos anos a igreja replica? 28. Ele tem cura na terra. Não tem nome curável. O que aconteceu com o senhor agora? Outra vez. Ele já cumpriu a palavra. Eu disse que se ele não curasse nenhum, ele seria de tudo. Já curou, ele já ganhou. Agora, na frente, é só. Pastor Valdir, me assistiu, não? O senhor viu o movimento de documental, 28 anos. Agora, os senhores devem que Jesus cura de papagaio. Cura ou não cura? Agora, queria terminar 1h da manhã, se fosse orar de um por um. Então vamos logo pedir a Jesus para curar lá no mundo. Eu sei que você está acompanhando, pastor. Por que ele não foi curado primeiro? Porque pelo Espírito do Senhor estava para contemplar e haver fé abundante no coração dele. Agora os outros estão Augusto, Deus abençoe. Vai glória, Augusto. Agora, era uma vez um homem que se sabia de mim, que estava muito bem, melhor aí, maravilha. Jesus vai pegar mais uma vez. 2 ou 3? Quase todos. Não vai pegar todos, porque há 2 aí que estão assim. Só 2. Mas os outros todos vocês. Muito bem, levante suas mãos em nome de Jesus. Não, só que tem bico para pagar. Muito bem. Irmã, levantou o mão. Não, as 2 ficam. As 2. Tem alguém de bolsa na mão? Só uma Bíblia. Segura essa Bíblia, irmão. Mais. Segura essa Bíblia, irmão. Rodolfo, faça isso. Muito bem. Jesus, chega mais perto de minutinho, senão vou bater. Não, só essa senhora. Na faixa da para todo outro se curvar. Fiquem com as mãos levantadas. Muito bem. Eu te dou graças, Senhor, porque já temos estado. Agora eu louvo o teu nome, porque tu vais fazer mais nada.
te prometo que a glória é unicamente para ti. Vem, atenção, faça um silêncio agora. Eu sei que há autoridades aqui neste ginásio esta noite. Há autoridades. Graças a autoridades. Eu faço parênteses para louvar a Deus pela presença das autoridades aqui. E gostaria que elas fizessem fazer e repercutir no seu setor de atividades esta informação de que Cristo é a única esperança para todos. Bem, olhem, todos abrem os seus olhos. Ninguém deu fechado. Claro que Moisés queria orar, disse, agora passou da hora de orar, Moisés. Diz ao povo, pai, irmã, esta irmã de vestido branco e preto. Nos ajuda aí. Tem que olhar para cá. Olha, se for agora vai perder Deus. Olha para cima. Quando Deus criou os animais, quase 1 milhão de anos naquele dia. Quando Deus criou os animais, Ele criou dois muito especiais. Um é o porco, outro é a águia. Agora a diferença do porco e da águia é que a águia gosta de olhar para cima. O porco todo mundo já sabe, só olha para baixo. Eu nunca vi um porco contemplando o nascer do sol, porque o porco só olha para baixo. Então quem olha para cima tem espírito de águia. O resto está não compete. Vamos agora olhar para estes irmãos, estes irmãos levantados. Todo mundo pronto? Irmão, levanta a mão, querido. Tira bem tudo isso, não vai cair, meu querido. Segura a Bíblia dele, por favor. Coopera aí. Pastor Sérgio. Quando eu fizer o primeiro dele, eu faço. Olha para esse pastor. Quando ele se curvar, não deixe de olhar. Irmão, olha para ele. Olha para ele. Ele não é nada como eu não sou nada. Para fazer milagre, mas estamos com Deus. Para que toda a cidade de São Paulo saiba que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Recebam agora o poder de Deus para a sua cura. Abra os olhos e manda ali. Tem que abrir o olho, Pereira, senão fica aí. Abre o olho. Olha para esse pastor, o que ele fizer, faça agora em nome de Jesus. Está todo mundo de olho aberto? Todo mundo. Anda, querido, quase perdeu. Anda, muito bem. Em nome de Jesus ressuscitado. Podem acompanhar no movimento. Em nome de Jesus. Vamos. A senhora não fazia isso há quantos anos? Deve viver. Não fazia isso há quantos anos? Quantos anos, pastor Valdir? 35 anos. Toda a igreja fica. 35 anos. Eu não mesmo o nosso Jesus. A senhora comeu suas cabeças. Comeu seu nome, querida. Baixinho, a senhora sabe que a senhora tocou com a mão no chão. Eu não sofro de bico, na verdade, graças a Deus, já sofri de cálculo renal, Jesus me curou, por isso que gosto de falar com cliente, mas eu não toco no chão e a senhora tocou. A senhora só cria há quantos anos essa aqui? Mais ou menos 10? 11, 15 anos. Muito bem. O que aconteceu agora? Conseguiu. Quem fez a senhora conseguir? Muito bem. Agora, vamos fazer. Olha o que eu vou fazer. Pastor, já não precisa mais fazer. Vamos fazer 3 movimentos. Vamos lá embaixo. Um em nome do Pai. Outro em nome do Filho. Outro em nome do Espírito Santo. Poder fazer só glorifica Deus. Todo mundo de nome levantado. A terra de Deus é o nosso diabo. Aleluia. Em nome do Pai. Pode fazer o movimento. Olha, pronto, querido. Outra vez para a glória do Filho. Pode fazer. A última vez esta noite para a glória do Espírito Santo, que também é rei. E o meu amigo, estou relacionado com esta irmã. A senhora começa durante o grupo. Há quantos anos a senhora sofria? A senhora sim? 15 anos. A senhora não podia se curvar.
O que tem? Doía o lado esquerdo. Doía o ombro, omoplata, que doía tudo. Se a senhora fizesse assim, doía a sua mão. Antes, não podia fazer. Dá 2 passos à frente. Olhe para mim e não fala assim. A senhora vai começar a fazer devagarzinho, depois mais bonito, como se a senhora estivesse passando o boi lá no Rio Grande do Sul. Vamos lá, em nome de Jesus. Vamos. Isso. Vamos. Mais rápido, mais rápido. A senhora podia fazer isso? Não podia. Por que não podia? E por que pode agora? Agora vamos para os seus lugares. Deus abençoe. Irmão, não tire. O que é isso? Essa senhora de Deus não deve vir aqui à frente. O que é isso? Aconteceu com os cristãos está passando mal? Sabe, já triste? O que eu estou chorando? Está chorando de felicidade? O que foi? O que foi? O Senhor desligou. O que o Senhor desligou? Há quanto tempo sofria? Mais de 10 anos. Já foi ao médico? Já tomou alguma coisa? Fez fisioterapia ou não? Fez fisioterapia há muitos anos. E agora? O que fez tomou agora? Tomou uma colher de chá de oração da fé. Felicidades! Obrigado por voltar. Eu vou orar agora pelas pessoas que querem ser estrangeiras. Eu quero pedir a todos os crentes que estão aqui que ajudem a trazer as pessoas que querem vir para o Senhor Jesus. Pastor Valdir, há uma pessoa que está entre nós nesta noite. É uma autoridade. É uma pessoa que tem responsabilidade no poder político. E esta pessoa tem alguém na seu familiar que está enfermo. E nós queremos orar por esta pessoa. E trata-se de uma criança que tem uma idade aproximada de 8 anos. E enquanto estamos chamando as pessoas para a oração pela sua salvação, fica aberta a oportunidade para esta pessoa vir, se desejar. Não há nada obrigado na casa de Deus, mas se desejar, é uma pessoa que está dentro de nós, uma autoridade pública, que tem alguém que é um ente querido, que é alguém de seu familiar, na idade aproximada de 8 anos, que está com problemas de saúde, e o Senhor Jesus quer trazer a saúde esta noite. Muito obrigado. O pastor Valdir vai chamar as pessoas ao altar de Deus para receberem a salvação que só Jesus pode dar. O Senhor está aqui, irmãos? É como antes ou mudou? É como antes ou mudou? É como antes. Renova os nossos dias, como Deus. O apelo sentido da parte de Deus de deixá-lo com o pastor da igreja. Vou deixar aqui.